Você sabia que cada vez mais americanos estão migrando para o México? Muitos cidadãos do país do norte decidiram deixar para trás seus problemas políticos, sociais e econômicos para se estabelecerem em cidades mexicanas que oferecem uma melhor qualidade de vida e custos mais baixos. Hoje vamos falar sobre esse assunto interessante e polêmico: a gentrificação na América Latina. Neste vídeo, vamos explorar o fenômeno da gentrificação e como isso tem causado mudanças significativas nos países da América Latina, especialmente no México. O que é a gentrificação transnacional e como isso afeta as cidades e seus habitantes? Qual é a relação com o fenômeno migratório entre os Estados Unidos e o México? Os Estados Unidos sempre foram um país de imigrantes. Desde a sua fundação, milhões de pessoas chegaram às suas costas em busca de uma vida melhor. Europeus, africanos, asiáticos e até mesmo nós, hispânicos. Chegamos ao ponto em que praticamente qualquer pessoa da América Latina tem algum parente vivendo nos Estados Unidos. Como resultado, há quase 60 milhões de hispânicos no país, representando 18,7% da população total. Mas aqui vem a pergunta: o que motivou a deixar seus países de origem e se arriscar em uma jornada cheia de incertezas e perigos? As razões são diversas e variam de acordo com a época e o local. Alguns imigrantes fugiam da pobreza, da fome, da guerra ou da perseguição em seus países de origem. Outros buscavam oportunidades econômicas, educacionais ou profissionais que não encontravam em suas terras natais. Outros queriam experimentar a liberdade, a democracia e o sonho americano que era prometido. Os Estados Unidos se apresentavam como um país rico, poderoso e diverso, onde qualquer um poderia ter sucesso com um trabalho árduo e talento. Um país que oferecia terras, recursos, indústrias e mercados para empreendedores. Um país que acolhia imigrantes de braços abertos e lhes dava a possibilidade de se integrar e construir para a sociedade. Mas a situação mudou drasticamente nos últimos anos. Quando a economia foi afetada pela pandemia, as cadeias de suprimentos foram quebradas e a demanda superou a oferta. Isso fez com que os preços subissem mais do que nunca, tornando a vida mais difícil e cara para os americanos. Quase tudo ficou mais caro, desde alimentos até energia, passando por móveis, carros e viagens. O exemplo mais claro foi em 2021. Os preços de carros e caminhões usados aumentaram 10,5% em junho. Os preços da gasolina atingiram o nível mais alto em 7 anos. Os preços de móveis e operações domésticas aumentaram 1,3% em maio, a maior alta mensal desde janeiro de 1976. Isso refletido na inflação de preços ao consumidor nos Estados Unidos, que subiu 6,2% em outubro em relação ao ano anterior, o maior aumento desde novembro de 1990. Mas enquanto os custos de moradia, carros e serviços em geral aumentaram, o salário médio não dobrou. No gráfico pode-se ver claramente a mudança que ocorreu no salário por hora nos Estados Unidos. Ele aumentou nas últimas décadas. Há 60 anos era de $3 e hoje está em $23 por hora. Pode-se ver que o salário ajustado devido ao aumento dos preços permanece o mesmo que há 60 anos. Mesmo que o salário seja mais alto do que em alguns países da América Latina, ele mal seria suficiente para ter uma vida confortável nos Estados Unidos, devido aos altos custos de moradia, cuidados médicos e educação. Além disso, a inflação afeta diretamente o poder de compra das pessoas. E o problema é ainda pior se você mora nas cidades mais caras, como São Francisco ou Nova York. Isso tem levado os americanos a migrarem para cidades muito mais baratas, como Flórida, Texas e Arizona. Mas pela primeira vez na história, os americanos estão emigrando para fora do país, mudando-se para países da América Latina, especialmente o México. Isso se deve à grande diferença de preços, tanto em aluguéis quanto em serviços, entre as maiores cidades dos Estados Unidos e o México. Antes de prosseguir, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Para se ter uma ideia, o aluguel de uma casa com 3 quartos custa $2.809,22 nos Estados Unidos, enquanto no México é de $968,30. Isso faz dos Estados Unidos 3 vezes mais caro. Isso sem mencionar a comparação de outros gastos. Mas é claro, os salários nos Estados Unidos são muito mais altos do que no México. O salário médio nos Estados Unidos é de $4.098,90 após impostos, enquanto no México é de $729,07. Nesse caso, o ideal seria ter uma renda como a dos Estados Unidos, mas no México. E aqui surge a grande pergunta: é possível ter um salário e viver no México?
forma como trabalhamos, levando as empresas e os trabalhadores a adotarem rapidamente o teletrabalho como uma solução viável para sustentar empregos e atividades econômicas. Agora é possível realizar muitas atividades que antes não eram tão comuns. Você pode ter reuniões virtuais, entrevistas e assinar documentos. O avanço da digitalização e das novas tecnologias permitiu que essa modalidade de trabalho se consolidasse e estima-se que veio para ficar. Isso gerou uma nova tendência, a possibilidade de trabalhar em casa e manter o mesmo salário. Isso fez com que muitas pessoas se mudassem de lugares caros nos Estados Unidos para cidades menores onde os custos são mais baixos e o conforto é maior. Mas também fez com que outros trabalhadores vissem destinos em outros países. Eles começaram a se mudar para o norte do México, onde poderiam ter uma qualidade de vida muito mais barata e melhor. E voltando à grande pergunta, é possível ter um salário americano e viver no México? Devido à pandemia, acelerar a digitalização e o teletrabalho agora é possível. E embora se possa pensar que isso seja benéfico para todos, principalmente devido à troca cultural que traz uma série de vantagens para as comunidades e países latino-americanos, também há um aumento do turismo e do consumo de serviços, trazendo mudanças positivas para essas cidades através da criação de empregos e negócios locais. Apesar de tudo isso, existe uma parte obscura que afeta a economia e principalmente os trabalhadores locais. E essa é a gentrificação. Imagine se você que mora em um bairro antigo e popular, onde conhece todos os seus vizinhos e tem a sua vida estabelecida. Um dia você começa a ver que as pessoas novas estão chegando ao bairro com roupas mais caras, carros mais modernos e gostos mais sofisticados. Eles começam a abrir cafeterias utilizadas, galerias de arte, lojas de moda e restaurantes gourmet. O bairro fica mais bonito, mais limpo e mais seguro. Mas também fica mais caro. Os aluguéis aumentam, os impostos aumentam, os preços aumentam. E você não pode mais pagar por eles. Você precisa se mudar para outro lugar mais distante, mais feio, mais perigoso. E você se pergunta, o que aconteceu é chamado de gentrificação. A gentrificação é o processo pelo qual um bairro de baixa renda passa por uma transformação impulsionada pela chegada de moradores de maior renda, resultando no deslocamento dos moradores originais e mudanças na identidade da comunidade. Isso significa que um bairro se torna mais atrativo para as pessoas com mais dinheiro e poder que o ocupam e o transformam conforme seu gosto, deslocando os habitantes originais que não conseguem competir com ele. Tem vantagens e desvantagens. Por um lado, pode melhorar a qualidade urbana, o valor do patrimônio, a oferta cultural e o desenvolvimento econômico de um bairro ou cidade. Por outro, pode gerar exclusão social, perda de identidade, conflito cultural e segregação espacial dos setores mais vulneráveis. No México, a gentrificação ocorreu em cidades como Cidade do México, Guadalajara ou Monterrey, onde bairros como Roma, Hipódromo, Juárez e Condessa foram transformados, sendo este último o mais afetado. O bairro Condessa, na Cidade do México, é conhecido por ser uma área vibrante, cosmopolita e boêmia. Um lugar cheio de vida e energia, com uma ampla oferta de restaurantes, bares e lojas. Portanto, torna-se o lugar perfeito para os americanos que desejam melhorar sua qualidade de vida. Devido a essa migração de americanos, os preços na colônia Condessa aumentaram tanto, a ponto de os moradores locais não conseguirem mais morar lá ou consumir nos diferentes estabelecimentos, como restaurantes e bares. Isso está se espalhando por toda a América Latina. Nas cidades de Buenos Aires, Argentina, Santiago do Chile e Rio de Janeiro, Brasil, também foram observados processos de gentrificação. Como resultado, a gentrificação nessas cidades da América Latina provoca a expulsão dos moradores locais para outros lugares. Ao fazer isso, os conflitos entre diferentes classes sociais se intensificam, algo que já tem sido presente na América Latina. Mas neste caso é causado pela migração dos americanos, que se mudam em busca de uma melhor qualidade de vida que os Estados Unidos não oferecem. Os latino-americanos em busca de uma vida melhor. No entanto, é importante que cumpram as leis migratórias e fiscais desses países. Assim como muitas pessoas que imigram para os Estados Unidos, alguns americanos podem ter dificuldades em se adaptar à cultura local, como aprender o idioma espanhol, o que tem levado muitos latino-americanos a reclamar disso. Essa situação pode parecer irônica, já que no passado havia preocupações nos Estados Unidos sobre imigrantes latino-americanos que chegavam sem documentos e não se adaptavam à cultura local. Agora, alguns americanos estão vivenciando uma situação semelhante na América Latina. Agora é a sua vez. Como você acha que a pandemia e o aumento do teletrabalho influenciaram a migração de americanos para países latino-americanos como o México?
O que você acha do impacto da migração de americanos em países latino-americanos? Como isso afeta as comunidades locais? O que você acha que é necessário para alcançar uma migração mais equilibrada entre países, onde tanto os imigrantes quanto os nativos se beneficiem de forma justa? Agora você pode deixar suas respostas nos comentários. Se gostou do vídeo, deixe seu like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho para não perder nosso conteúdo. Um abraço e até o próximo vídeo.